que Jesus olhou para Simão, o fariseu, e disse: ei, Simão, assim é com essa mulher, ela me amou mais do que a ti, então ela está perdoada. Quem sabe, meus irmãos, eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém, muitas pessoas aqui, mas quem sabe você entrou aqui com o seu coração angustiado, com o seu coração triste porque pecou por alguma coisa, cometeu alguma coisa. O Senhor Jesus só quer uma coisa de você nessa noite: um coração arrependido, um coração que se volte para Ele com sinceridade. A segunda coisa que moveu o coração de Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 5, do 5 ao 13, fala de uma história muito linda. Jesus estava descendo do monte, o monte onde ele pregou o seu sermão por várias vezes. E diz a Bíblia Sagrada que ele desceu daquele monte, e quando ele desceu daquele monte, ele entrou em Cafarnaum. E diz a Bíblia que quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião chegou aos pés dele e rogou-lhe adoração, rogar, enaltecer, render-lhe. Disse: Senhor, o meu servo jaz paralítico na minha casa. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: então, deixa que eu vou na tua casa. Ele disse: não, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Aquele centurião estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele disse assim: ei, Jesus, eu sou maioral, eu sou centurião, eu tenho muitos soldados em que eu cuido, e eles têm que me obedecer, eles têm que me render. É isso que aquele homem estava dizendo para Jesus: ei, Jesus, eu reconheço a tua autoridade, não sou digno que entre dentro da minha casa. E ele finalizando disse: ei, Jesus, só basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que Jesus, olhando para aquele homem, falou para todas as pessoas que estavam em redor e disse: nunca vi tamanha fé em Israel. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ficou maravilhado. Aleluia! Uma atitude de fé moveu o coração de Jesus. Aleluia! Uma atitude de fé do seu coração moveu o coração de Jesus. Quem sabe você entrou aqui com a situação difícil, com a situação angustiante no seu casamento, nos seus relacionamentos. Quem sabe no seu emprego. O Senhor Jesus só quer uma atitude que possa mover o coração dele. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé que move o coração dele. A segunda coisa que moveu o coração de Jesus foi uma atitude de fé. A terceira coisa, meus irmãos, foi a multidão de necessidades. Moveram o coração de Jesus a multidão de necessidades. Diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, que Jesus, quando soube da morte de João, ficou entristecido, e ele quis passar para a banda do mar e achar um lugar em que ele pudesse ficar sozinho, num deserto. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus foi de barco. Observe, meus irmãos, quando Jesus chegou lá, a multidão já estava lá. Jesus foi de barco, a multidão foi a pé. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chegou lá, viu aquela multidão, viu um monte de enfermos, e a Bíblia Sagrada diz que o seu coração moveu-se de profunda compaixão. As multidões de necessidades, ele viu muitas necessidades, pastor Gabriel, e moveu o coração dele. Diz a Bíblia Sagrada que ele curou os enfermos, falou e fez tantas coisas naquele dia, mas ele viu que o povo estava com fome. Os seus discípulos chegaram para ele e disseram: ei, Senhor, despede esse povo, porque eles estão famintos, não há venda, não há mercados em que nós possamos comprar pão, comprar peixe. Jesus disse: o que tens aí? O que nós temos aí? Ele disse: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus mandou chamar aquele menino, e orando, multiplicou os peixes e deu para aquela multidão no meio do deserto. O que eu aprendo com isso? Jesus estava movido de compaixão para aquela multidão de necessidades, passando fome no deserto, enfermos. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que muitas das vezes a gente passa no deserto árido. Muitas das vezes a gente passa no deserto que a gente só vê cobra, escorpião, não há água para beber. Mas Jesus não despede ninguém vazio no deserto. Jesus não despede ninguém vazio no deserto. As multidões de necessidades, há muitas necessidades aqui. Não vamos ser hipócritas e dizer que tudo
Ele tem uma palavra de milagre para dar para você. As multidões de necessidades moveram o coração de Jesus. A quarta coisa que moveu o coração de Jesus foi joelhos dobrados. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que um certo leproso, alguns historiadores dizem, muitas das vezes, a Bíblia não relata, mas eu estudando, diz que esse leproso estava há 5 anos no lepro. E ele estava no leprosário naquela época. Os leprosos ficavam no leprosário por quê? Porque eles não podiam ficar com outras pessoas normais que não tivessem lepra, porque passariam lepra para as pessoas. Então eles tinham que ficar no leprosário. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Aquele homem estava profundamente angustiado, não só por causa da lepra, porque estava afastado de sua família por 5 anos. Aquele homem, quem sabe era casado, tinha filhos, tinha uma esposa, estava afastado 5 anos da sua família, quem sabe. Com lepra, eu imagino e coloco no lugar deste leproso. Quanto sofrimento que ele não passou nesses 5 anos. Quanta solidão além da lepra corroendo a sua carne. Quanta solidão que aquele homem passou. Assim somos nós muitas das vezes. Há pessoas que estão leprosas. Há pessoas que estão se afastando da sua família, que estão se afastando do seu esposo, da sua esposa, que estão se afastando da igreja, que é a sua família, que estão se afastando por alguma coisa. Mas o Senhor Jesus não quer uma atitude que mova o coração dele. Joelhos dobrados. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava passando, aquele homem desceu o morro e se prostrou de joelhos na presença de Jesus. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? É só no joelho que a gente vence. É só no joelho que a gente move o coração de Jesus. É só orando e clamando ao Senhor Jesus. Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante o Senhor, com orações, súplicas e ações de graça. Por quê? Porque a paz, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O Senhor Jesus só quer que nós suplicamos, rogamos de joelho. Quem sabe você está aqui passando por alguma dificuldade. Ore mais, jejue mais, se consagre mais, que o Senhor vai te dar vitória, que o Senhor vai mover os céus por você. Não consiga mover o coração de Jesus através de joelhos dobrados, através da oração. Jesus disse que quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo em oculto ao teu Deus, que no momento certo Ele vai te dar vitória. O Senhor Jesus quer que muitas das vezes a gente entra num quarto, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dificultosos da nossa vida. Ele quer que nós entramos no nosso quarto e ajoelhamos perante Ele. As pessoas não precisam ficar sabendo muitas das vezes o que eu e você estamos passando. As pessoas muitas das vezes não precisam ficar sabendo, mas aquele que é autor e consumador de nossa fé, ele precisa saber o que você está passando. Ele precisa saber da sua boca o que você precisa, o que você necessita. E Ele quer bênção, Ele tem bênção para te entregar. Só basta você ter uma atitude que mova o coração dele. Joelhos dobrados. A Bíblia Sagrada continua, meus irmãos. A quinta coisa que eu acho na Bíblia Sagrada que moveu o coração de Jesus, foi um coração triste. Um coração triste moveu o coração de Jesus. Jesus estava vindo da Galileia e uma multidão estava vindo com ele. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus entrou na cidade de Naim, em Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus entrou na cidade de Naim, estava saindo da cidade de Naim, uma outra multidão. Uma multidão que não estava feliz. Uma multidão que estava angustiada, triste. Por quê? Estava vindo uma multidão com um caixão, um velório, a viúva de Naim. Note que aquela mulher já era viúva, havia perdido o seu marido. E a Bíblia Sagrada diz
que ela também perdera o seu único filho.